Desculpe. Então, a gente está aqui hoje, gente, reunido para poder conversar com alguns autores do livro Gênero, Sexualidade e Feminismo nos Quadrinhos, que foi organizado por mim, Natânia Nogueira, né? Sou pesquisadora de quadrinhos, faço parte da ASPAS, Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial, e faço doutorado sobre quadrinhos, com um tema de quadrinhos na Universidade Salgado de Oliveira, né? O outro organizador do livro é o Amaro Braga, né? Ele não vai poder estar aqui hoje a gente vai reunir um grupo menor para poder falar um pouco sobre o livro, que oficialmente está sendo lançado no dia 2 de agosto, edição online, né? É um e-book, é gratuito. A gente fez esse livro pensando mesmo em poder compartilhar com os outros colegas interessados, pessoas até que não conhecem ainda pesquisa em quadrinhos, mas que dessa forma vão poder ter acesso à pesquisa sobre quadrinhos, né, com o livro gratuito. E esse livro, ele nasceu da vontade da gente reunir trabalhos de pesquisa na área de feminismo, gênero, né, de história da mulher nos quadrinhos. Um livro que demorou 2 anos para poder chegar até vocês, né, ser disponibilizado agora, mas que está trazendo um material muito bom, material que é muito atual e que é muito interessante. E a gente está aqui hoje com 3 pessoas, né? Além de mim, sou organizadora, e tem um artigo, um capítulo publicado no livro também, eu vou falar sobre isso depois. A gente está com a Dani Marino, com a Valéria Fernandes e com a Átila. O Átila, ele eu acho que a pessoa, assim, que mais vai poder falar sobre o livro aqui, além dos organizadores, porque ele foi responsável pela revisão do livro, né? Ele é a pessoa que conhece o livro de ponta a ponta e é parte da diretoria da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, ASPAS, que está dando o selo para o livro. Esse livro está sendo produzido pela editora da Aspas, né, que tem uma proposta editorial de incentivar, divulgar a pesquisa em quadrinhos dos associados, que nós somos um grupo aí de aproximadamente 70 pesquisadores associados, e também de pessoas que, de alguma forma, queiram contribuir com a pesquisa. Né? E aí, a dinâmica vai ser mais ou menos a seguinte: cada um vai se apresentar, vai falar um pouco de si, o que fez, sua formação, como começou a pesquisar quadrinhos, de forma sucinta, e vai falar sobre o livro, sobre a sua participação no livro, sobre as impressões que teve, né, e sobre as expectativas a respeito da divulgação, da circulação desse material a partir do dia 2 de agosto. E a gente vai começar com a Dani Marino. Dani Marino, Dani? Oi, oi, oi. A Dani, ela vai ser a nossa primeira pessoa a apresentar. Então, Dani, pode se apresentar? Boa tarde, eu me chamo Dani Marino e eu também sou associada, né, da Aspas, e a Aspas ela tem um papel muito importante assim, no desenvolvimento da minha pesquisa, né, do meu trabalho como pesquisadora, porque foi na Aspas que eu realmente conheci muitos outros pesquisadores de trabalhos diversos, né, em diversas áreas, não só na área que eu atuo, que é de comunicação. E eu comecei a estudar quadrinhos na graduação em letras em 2012, né? Não tinha ainda uma área definida, não tinha um repertório acadêmico aprofundado para poder fazer trabalho sempre na mesma área, né, com o mesmo tema e tal. Então, eu fiz artigos e participei de eventos sobre quadrinhos diversos e perspectivas diversas, até entrar no mestrado e comecei a estudar mais questões voltadas à comunicação e também questões de gênero, né, que é um assunto que tem uma influência muito grande da pesquisa da Natânia. Então, por causa da Natânia que eu conheci outras pesquisas, né, que falavam sobre a participação das mulheres nas histórias em quadrinhos. Também foi por causa da Natânia que eu conheci Ladies Comics, né, que é um grupo, que era um grupo de mulheres que tinha um site voltado para divulgação de trabalhos
né, de mulheres, né, nos quadrinhos. E daí, em 2016, eu e a Natânia fomos para o evento presencial do Ladies Comics. Foi um evento muito bom, que mudou bastante a minha perspectiva a respeito de uma série de coisas, né, dentro do meio. E a partir daí eu conheci muitas autoras, né? Comecei a ter contato com as histórias delas, com a forma que o machismo atua dentro do meio dos quadrinhos e impossibilita que elas tenham acesso à mesma divulgação, às mesmas, o mesmo nível de crítica, por exemplo, né? E até acesso aos meios de produção, né? Do trabalho delas. E daí, então, por conta dessa minha aproximação com o tema, quando foi em 2017, eu participei de um outro evento da Ladies Comics, dessa vez o Ladies Comics Pockets, que aconteceu na Quanta. E em uma mesa especial, assim, aconteceram várias coisas que me chamaram muita atenção e que eu gostaria de ter compartilhado com os meus colegas acadêmicos, né? Então, o objetivo, quando eu participei dessa mesa, que era sobre questões de gênero, né, e lesbofobia nos quadrinhos, a partir da perspectiva de autoras, de quadrinistas brasileiras e de uma autora chilena, a Victoria Rubio, eu notei assim coisas ali que valiam a pena ser compartilhadas de forma acadêmica. Então o desafio foi esse, né? Como que eu vou registrar o encontro presencial em que tantas emoções foram compartilhadas ali de forma acadêmica? Assim, como que eu vou justificar isso, né? Então, dentro da comunicação, tem uma fala do Martim Barbeiro, que foi até que acabou sendo mote para a minha própria dissertação, que não está relacionada ao tema, mas que ele fala que assim, a gente não consegue entender de fato a comunicação no Brasil e na América Latina sem se atentar ao que acontece, né, dentro dos eventos, nas interações. Então, ele defende o quê? Para você entender o que as pessoas fazem com as informações que elas recebem, né? Qual o resultado das informações que elas recebem, por exemplo, via meios de comunicação. Você tem que estar na igreja, tem que estar no campo de futebol, né, no estádio, tem que estar nas festas de aniversário, para você realmente perceber como que as pessoas vão interagir e vão se apropriar dessas informações, né? E daí, em relação aos quadrinhos e a questões de gênero, né, o que eu observei foi assim, aconteceu ali uma mediação entre a informação que as quadrinistas tinham a respeito da vivência delas e da produção que elas tinham, e do público que estava presente, majoritariamente mulheres, muitas delas também lésbicas, né? E aquele espaço acabou servindo, né, tipo, a discussão sobre os quadrinhos acabou servindo para que esse público, para que essas mulheres que nunca se viu representada nas produções de maneira positiva, porque a representação lésbica ainda é extremamente pejorativa, né, nas produções, elas se emocionaram. Então elas começaram a dar depoimentos assim das suas vivências e de como, ao ler os quadrinhos da Belisa, que é uma das quadrinistas que eu menciono no trabalho, falava diretamente com elas e ajudava com que elas se comunicassem, por exemplo, com pessoas que não são lésbicas, por exemplo, comunicar com a avó ou comunicar com outras pessoas que não estão ali no meio LGBT de uma forma didática e divertida, porque tanto a Belisa como a Vitória, elas usam o humor, né, como uma forma de passar a vivência delas sendo lésbicas. Então, existe uma série de questões em relação ao preconceito, né, contra as pessoas LGBTs, mas elas tratam isso de forma bem humorada. E na medida que elas fazem isso, elas conseguem ter um alcance, né, e acessar pessoas que não necessariamente estão super interessadas em trabalhar questões de gênero, em pensar gênero, entendeu? Então, uma delas falou, poxa, foi por causa dos quadrinhos da Belisa que eu consegui, assim, que a minha avó entendesse um pouco do que eu passo. E daí elas falaram também sobre questões de estereótipos e de como que a lesbofobia impacta na vida delas e tal, e da importância dessas publicações para que elas se sentissem não só representadas, mas elas se sentissem também fortalecidas, né, empoderadas para tomar atitudes e discutir coisas que afligiam a elas. Então, eu achei muito significativo, e daí eu me basei em teorias e publicações de pessoas que já trabalham com questão de mediação, como a Roselei Maia,
que ela trabalha, na verdade, na área do direito, e ela fala que a deliberação, né, o processo de deliberação, é um processo que pode ajudar a gente a entender melhor, a desenvolver mais empatia pelo outro, né, e acessar o que essas pessoas passam. Então, por meio da discussão sobre os quadrinhos, houve ali um processo deliberativo, onde as pessoas expuseram os seus problemas e discutiram meios, por exemplo, de resolver esses problemas juntos, sabe? Então, o quadrinho, né, ele tem o alcance, ele tem a possibilidade de discutir, naturalizar certas práticas que muitas pessoas não têm essa noção. Então, esse livro, esse trabalho, junto com os outros trabalhos que estão no livro, eles falam justamente disso, né? Sobre como essas produções que tratam questões de gênero e que perpassam não só os quadrinhos, mas toda a estrutura social que a gente está inserido, como que eles podem ajudar a lutar contra preconceitos, como eles podem ajudar a naturalizar práticas que são vistas como abjetas, né? E fazer com que pessoas desenvolvam mais empatia e entendam que essas pessoas da comunidade LGBT, elas precisam se expressar, elas precisam ter meios, né, de produzir esses quadrinhos e de se expressar, tanto quanto qualquer outra pessoa, né? E todo mundo, independente de ser integrante de comunidade LGBT, deveria também consumir esses materiais, justamente porque é por meio disso que a gente consegue entender o que as outras pessoas estão passando, né? Então, acho que basicamente é isso que eu fiz no texto lá. Acho que ficou claro, né? Vocês têm que desmutar, Natânia. Você tá muda. Eu esqueci que eu estava muda. O Lucas chegou, o Lucas Alberto, tem mais uma pessoa, chegou e agora. Mostrar para vocês, eu estava esquecendo, o nosso livro, né? Mostrar o livro e mostrar o artigo da Dani, que vai estar disponível para download. Vocês me dão só um minutinho, peraí. Mostrar o nosso livro, né? Peraí, vou ir para o início dele, né? Esse é o nosso livro, gente, que a partir de dia 2 de agosto vai estar disponível, link disponível para vocês fazerem download, tá? A organização é minha e do Amaro, mas sem os outros autores não seria possível. A gente tem aí o apoio da diretoria da Aspas, representada pelo Átila aqui, né, a Sabrina, o Ivan Carlos, o Jean Danton, o Átila, e a Valéria Bari, que é autora também, mas ela não vai poder participar, porque ela está com um problema na internet. Algumas pessoas que ajudaram, participaram do livro, elas estão ausentes hoje por causa de compromissos que tinham agendado previamente, e questões como essa mesmo, tá? E aqui, eu vou ver se a gente vai direto aqui para o texto da Dani, né? Mostrar o texto da Dani. Né? Peraí. Lembrando também que, para quem não sabe, a gente teve, assim, a felicidade de poder ter 2 participações internacionais, tá? Que são a Trina Robbins e o Frederick Sonberg. A Trina Robbins, que é uma pesquisadora estadunidense, o Frederick, que é um pesquisador sueco. Ele, inclusive, é diretor da Escola de Quadrinhos de Malmö, na Suécia. Não, Dani, eu devia ter deixado o seu pronto aqui, mas eu fiquei tão entretida com você falando que nem pensei. Que bom, né? É uma falha técnica, é uma falha boa. É uma falha técnica boa. Mas é bom estar mostrando aí o livro, ele está tão bonito. Ele está lindo, né, gente? Olha, isso aqui é obra do Amaro. Amaro fez com muito capricho. A gente, assim, a gente fez esse livro com muito carinho. Ele foi um livro sonhado e pensado para ser um livro para todo mundo gostar mesmo. Eu não estou achando o seu, Dani. Acho que na pressa eu passei, não. Ou não. Não sei, Achamos.
Esse aqui, ó, Brasil e Chile, quadrinhos contra a lesbofobia, que é o capítulo que a Dani contribuiu. E uma coisa interessante desse livro é que, não que a gente tenha planejado dessa forma, mas acabou que ele virou um livro que aborda quadrinhos, histórias em quadrinhos, em vários países, né? Você tem Brasil, Chile, tem Estados Unidos, Suécia, França, Japão. Então, a produção que vem de várias regiões, né, que vem de várias regiões do mundo. Né? A gente deu a volta ao mundo praticamente, né, com esse livro. Então, né, vamos então continuar? Vamos continuar. O Lucas chegou aí agora, ele quer falar alguma coisa, Lucas? Será que ele está Tá mudo também. Ele está mudo também? Deixa só eu. Lucas, o microfone seu está funcionando? Eu acho que o microfone dele não está funcionando. Quando acontece isso no Meet, o mais prático é você sair da reunião e voltar. Quando você voltar, o som vai estar legal, tá? A falha técnica normal que acontece. Tempos de quarentena, a gente está aprendendo a mexer com essas redes sociais, não só com rede social, do jeito que a gente não mexia antes, como também com esses instrumentos. E agora, então, enquanto o Lucas não volta, Valéria Fernandes? Ok. Tudo bem? Então, Valéria, com vocês, então? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu não sei quando as pessoas vão assistir essa nossa gravação. Meu nome é Valéria, eu sou professora de História, minha formação ela é toda em História, graduação, mestrado, doutorado. Porém, durante a minha formação, eu não trabalhei com quadrinhos, porque a própria possibilidade na UFRJ do meu tempo de trabalhar com fontes que não fossem fontes tradicionais, ela era muito, muito, muito limitada. Então, nem trabalhar com cinema era possível para a maioria dos professores. Então, você normalmente iria trabalhar com a documentação, que era mais padrão para historiadores naquele momento. No meu caso, eu sou medievalista de formação, trabalhei com Idade Média, século XIII, Ordem Franciscana na graduação, no mestrado, no doutorado. Porém, por causa da Natânia, né, de novo, vamos lá, Natânia, que eu conheci a Natânia em 2001, nós fizemos um primeiro trabalho juntas sobre livro didático, mulheres nos livros didáticos, se bem me lembro, e depois nós chegamos a um acordo de apresentar no Mampu, não lembro se era Mampu nacional ou regional, em Belo Horizonte, não, desculpe, em Juiz de Fora, um trabalho sobre quadrinhos como fonte para o trabalho de historiador. E, para nossa surpresa, a gente ficou numa mesa em que havia gente trabalhando com iconografia, com fotografia, enfim, com fontes que eram fontes mais reconhecidas na época, e o nosso trabalho ele acabou despertando uma grande atenção, perguntas, etc, etc. E por conta disso, no meu caso, não sem muito medo, né, eu comecei a produzir trabalhos acadêmicos com quadrinhos, especialmente falando de mulheres e especialmente com mangá. Então, vamos lá. Isso é a parte acadêmica. Valéria sempre se interessou por animação japonesa, mangá, etc. Então, paralelamente, desde a época do meu mestrado, eu mantinha um site chamado Shoujo House, e participava de listas de discussão no Yahoo. Depois eu escrevi para um site chamado Anime Pro, falando principalmente de quadrinhos japoneses feitos por mulheres para mulheres, porque o assunto me interessava como mulher que descobre que no Japão mulheres leem quadrinhos com regularidade, não há problema nenhum com isso, e mais do que ler, elas produzem seus próprios quadrinhos, trazendo para dentro dessa produção temáticas que são do interesse das mulheres. Aí até cabe corrigir, porque muita gente pensa
fora do Japão ou nos meios acadêmicos de que essa produção feminina ela tem que ser, por princípio, extremamente progressista, subversiva, ou que seja. Falar quadrinhos para mulheres com temáticas femininas não necessariamente quer dizer temáticas feministas. São coisas diferentes. Porém, nós vamos ter a presença de uma série de temas e discussões que não são comuns nos quadrinhos feitos por homens e que, efetivamente, no meio de toda uma produção, que é uma produção maciça, é uma indústria, e toda indústria cultural produz aos montões, e dentro dessa produção, a maioria daquilo que é lançado é mais do mesmo, e não importa se é cinema americano, cinema indiano, telenovela brasileira, quadrinho americano de super-herói, você vai ter uma produção maciça, e no meio dessa produção, algumas obras vão se destacar, seja por suas qualidades, por trazerem novas abordagens temáticas, estéticas, seja porque a gente não sabe que é no gosto da população e a galera vai comprar e vai consumir, vai transformar aquilo num sucesso, embora não tenha uma explicação muito plausível. Então, quando a gente falava de quadrinhos femininos, mangá, especificamente em grupos de internet, fóruns, etc., isso lá na pré-história da internet brasileira, ou quase, normalmente as mulheres elas acabavam sendo rechaçadas, você tinha o deboche, esse tipo de material nunca irá fazer sucesso no Brasil ou nunca irá fazer sucesso no Ocidente, porque mulher não lê quadrinho. Então, a partir dessas questões, né, mulher não lê quadrinho, esse material não vai fazer sucesso porque é coisa de mulherzinha, ou esse material é ruim porque é feito para mulheres e mulheres não têm, né, capacidade de apreciar aquilo que tem qualidade. Eu vou abrir, né, montei uma lista de discussão, abri um blog, e esse blog existe até hoje, ele tem 15 anos, em que você vai produzindo textos ali, tentando, no meu caso, dialogar com esse interesse pela cultura pop japonesa com as questões acadêmicas que eu estudo. Na minha área, estudos de gênero e estudos feministas. Meu doutorado foi nesta área, né? Então, o arcabouço teórico que a gente pode usar para discutir qualquer questão a respeito das mulheres ou da construção do feminino em qualquer momento da história, você pode também pegar esse arcabouço teórico e usar para discutir a produção de quadrinhos. Então, a Dani acabou de falar sobre a questão da representação da lésbica nos quadrinhos ou das questões relativas às mulheres lésbicas. Você pode pegar categorias ligadas aos estudos de gênero, categoria gênero, ou, por exemplo, tecnologias de gênero, o que quer seja, e usar para analisar esse material. E é o que eu faço. No caso do livro, o livro ele tem um artigo que eu escrevi falando de um mangá feminino que foi um marco na produção dos quadrinhos japoneses shoujo, né, que é esse quadrinho feito por mulheres para mulheres, que é a Rosa de Versalhes, porque foi o primeiro quadrinho feminino histórico e que falava de história de uma maneira rigorosa, por assim dizer, com uma preocupação de um rigor em relação ao factual, aos acontecimentos que antecederam a Revolução e a Revolução Francesa, porque o mangá termina com a execução de Maria Antonieta na guilhotina. A Rosa de Versalhes ele é um marco, tanto por essas questões de ser o primeiro quadrinho histórico para meninas no Japão, e também por trazer toda uma série de discussões a respeito de gênero e também de sexualidade, porque a protagonista é aquilo que eu chamo, não fui eu que inventei essa categoria, mas que eu me apropriei dela e a utilizo, de garota príncipe. Então, uma menina, ela nasce menina, ela é identificada como menina, biologicamente ela é, mas por algum motivo ela vai ser criada como um garoto. E ao ser criada como garoto, lhe serão impostos toda uma série de comportamentos de gênero que seriam masculinos dentro daquela sociedade. Só que Oscar, que é a protagonista, ela incorpora muito bem aquilo que seriam as exigências masculinas e ela se sente bem, sendo soldado e tendo a liberdade que um homem teria e que ela, se fosse uma das irmãs, não teria. Da mesma maneira, como a vida dela
personagem ficcional se entrelaça com os eventos da Revolução Francesa e personagens que são personagens históricas, tá? Nós temos toda uma tomada de consciência da personagem em relação às mazelas do povo francês, a opressão que aquela população mais pobre sofre, porque a autora, que tinha estudado, ela não se forma, mas ela era estudante de filosofia e tinha lido fartamente sobre a Revolução, ela se posiciona dentro dessa abordagem histórica a favor daqueles que fazem a Revolução. Então, uma visão de uma autora japonesa lançando o seu olhar sobre a história da França, que é uma das questões que eu abordo dentro do artigo. A Rosa de Versalhes acabou de ser lançado no Brasil. Quando esse artigo foi escrito, eu acredito que não tinha sido anunciado ainda o mangá. Era algo que a gente, enfim, sonhava muito que fosse lançado aqui, mas não acreditava que o mangá sairia. O mangá é de 1972, foi publicado entre 1972 e 74, mas finalmente ele saiu. Então, qualquer um pode ter acesso à Rosa de Versalhes, pode nem ler o meu artigo, mas se puder, leia a Rosa de Versalhes, porque vale a pena. Eu acho que eu já falei bastante, é mais ou menos isso. Enfim. Obrigada, Valéria. Eu compartilhei a tela, vocês conseguiram passar o texto, né? O texto da Valéria, do capítulo que ela participou. O trabalho dela é muito bom, né? Não é porque a Valéria é minha amiga de longa data, mas o texto dela é excelente, a escrita dela é excelente, a análise teórica dela é muito boa, assim. Eu acho que eu posso falar isso de todos os autores que estão aqui. O Lucas conseguiu resolver o problema do som? Espero que sim. Ele conseguiu. O Lucas apareceu. Finalmente. Lucas, você também não entrou na pesquisa por causa de mim, não, né? Eu acredito que não, mas você exerceu muita influência, né? Eu tô começando a ficar já desconfiada que vocês combinaram de falar essas coisas. Então, Lucas, sua vez. Se apresente. Bom, e depois você fala um pouquinho do seu trabalho no livro. Sim. Eu acredito que eu conheça os participantes, né, com exceção da Dani. A gente ainda não teve oportunidade de se esbarrar em nenhum dos encontros. É um prazer, venho acompanhando você já há um tempo nos nossos grupos do Aspas. Temos amigos em comum, inclusive, descobri isso. Eu sou designer, né, de formação, e quando eu entrei no mestrado, eu tinha um projeto totalmente fora da área de quadrinhos. Eu entrei no mestrado em comunicação, pensando em um projeto a respeito de imagens técnicas. E esse projeto não despertava muito meu interesse. E em determinado momento, já uma das professoras conversando comigo, ela comentou a respeito de um trabalho que eu havia escrito que envolvia sexualidade e histórias em quadrinhos. E ela me orientou a fazer alteração do meu tema, né, pensando nisso. E como a Valéria estava comentando agora, né, essa dificuldade da gente tentar trazer isso para a academia, eu pensei, mas isso vai ser bem aceito, né, isso é possível? E, assim, contrariando as minhas expectativas, foi possível, né, e eu comecei a embarcar pelo universo dos quadrinhos aí por um olhar científico, né, um olhar da pesquisa, e não apenas como um consumidor, como um leitor. Esse trabalho que está no livro, ele foi o primeiro trabalho que eu realmente tive a oportunidade de desenvolver, e foi também o trabalho que me apresentou ao Aspas, né? Coincidentemente. Foi o primeiro encontro que eu participei e tive essa oportunidade de encontrar outras pessoas que tinham os mesmos interesses, né, pensando em ciência. E isso abriu um novo mundo para mim. Né? A Natânia estava falando, foi eu que te incentivei a entrar na pesquisa, não foi você, né? Eu já estava pensando em pesquisa, mas certamente... eu sempre falo isso, né? Você, o Amaro e o Yuri, que são
outros membros também da associação, exerceram muita influência porque foram os autores que eu tive o contato presencial, né, e foram as pessoas que acabaram me inspirando a desenvolver essas pesquisas, que é algo que eu venho me dedicando desde então. O meu trabalho fala a respeito de um acontecimento que se deu nas páginas do X Factor, né, da Marvel, e eu tento analisar esse acontecimento pelo viés também das questões da tecnologia de gênero, da performatividade. Trabalho com a filosofia da diferença como meu aporte teórico, trabalho com fundamentos da teoria queer também, e eu discuto a respeito dessa relação que se estabelece entre dois personagens, que são o Rictor e o Shatterstar, que nós, enquanto leitores, enquanto consumidores, desconfiávamos que possuíam uma relação que era além da amizade, e nessa edição que eu apresento, eles declaram que são um casal. Isso é algo que vai levando aí 20 anos para acontecer até culminar nesse beijo entre os dois. Eu acredito que seja essa uma pequena introdução, né, a respeito do trabalho. Agora é o seu microfone, Natânia. É que eu desligo para não atrapalhar vocês, né? Mas aí aqui, eu estou passando para vocês aqui já o artigo do Lucas, para vocês darem uma préviazinha, não dá para ler, mas dá para ver mais ou menos, né? E Lucas, e como é que foi participar do livro? Olha, eu confesso que eu estou muito, muito, muito feliz, porque essa é a minha primeira publicação em livro, né? Eu estou extremamente orgulhoso de estar participando e dividindo esse espaço com tantas pessoas, né? Com Valéria, com você, que são pessoas que eu já vinha acompanhando, que eu tenho livros de vocês, e de repente eu estou compartilhando as páginas, né? A Trina também, que é uma grande influência. Para todos nós. Sim, né? E eu, assim, só orgulho, né? Nesse momento, compartilhando com toda a família, que são os primeiros fãs, né? Os fãs por obrigação. E super ansioso agora para o lançamento também. Amanhã, gente, amanhã, falando amanhã, dia 2 de agosto, no nosso caso é amanhã, porque hoje é dia 1º de agosto, me entreguei, é dia 1º de agosto, a gente vai ter o lançamento, vai ser uma mesa entre o Amaro, vai estar eu, o Amaro não está podendo estar aqui hoje por alguns compromissos que ele teve que assumir, e o Rafa Pinheiro, que foi o autor da nossa capa. A capa ficou linda, por sinal, né? Bom, então, eu vou falar agora, eu vou começar a falar, então, que eu quero deixar o Átila para o final. O Átila está mais aqui como nosso crítico do que autor mesmo, né? O Átila foi o revisor, Lucas, do livro. Acho que ele conhece o livro melhor do que a gente. Mesmo que a gente tenha lido, foi ele que fez as minúcias todas aí das correções, observações, né? Então, eu comecei a trabalhar com quadrinhos mais ou menos na mesma época que a Valéria, porque a gente começou a discutir sobre isso. A minha influência para isso foi o Valdomiro Vergueiro. Quando eu tive contato com o trabalho que o Valdomiro fazia com quadrinhos, o primeiro livro sobre quadrinhos que eu comprei foi o livro que ele lançou de quadrinhos e educação. Aí eu comecei a pensar na possibilidade de pesquisar. Até então, eu era leitora, eu utilizava quadrinhos como professora, já estava começando a fazer relatos de experiência, mas quando eu tive contato com o Valdomiro, foi aí que a coisa assim, ó, instalou. E quem me introduziu, quem me fez chegar até o Valdomiro foi o JP. JP, que era tradutor dos quadrinhos da Marvel para Abril. Eu conheci ele.
em grupo de discussão, cheguei a encontrar com ele algumas vezes em São Paulo, e ele falou assim, entra em contato com o pessoal da USP, que eles pesquisam quadrinhos. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais. Eu já gostava da área de educação, eu tinha já realizado muita coisa na área de educação, e conversando com a Valéria, a gente acabou indo no primeiro encontro lá em Juiz de Fora. A gente conta a história igualzinha. Porque foi isso mesmo, era um encontro regional da Ampur, morrendo de medo, porque medo assim, ansiedade, né? Só a gente aqui falando de quadrinhos, mas foi muito bom, porque o próprio mediador da sessão de comunicação veio me procurar depois para falar que ele, na faculdade, trabalhou quadrinho com os alunos dele. Então, foi muito interessante essa troca, meio assustador também, muito interessante. E daí para frente, foi festa, né? Foi festa. Eu fiz meu mestrado com tema em quadrinhos, eu trabalhei quadrinhos, representações femininas quadrinhos, na década de 1940, pegando o contexto da Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu gosto. Nessa época, eu comecei a ter contato com a produção da Trina Robbins, e de outras autoras que eu desconhecia. Daí, do mestrado, eu fui para o doutorado, para trabalhar quadrinhos na França, por causa de uma outra autora, que é a Chantal Montelier. Eu acabei conhecendo a Chantal Montelier, porque eu precisei fazer um capítulo de livro que o Amaro e o Yuri me intimaram, eles me intimidaram para fazer o capítulo do livro, aí eu acabei entrando em contato com a Chantal Montelier, e a partir dos contatos com ela, eu acabei chegando ao tema da minha pesquisa de doutorado, que é um capítulo do livro. Esse capítulo, na verdade, o que acontece? Na época em que eu entrei com o tema do doutorado, eu tinha feito esse artigo, um artigo sobre a revista Ananak, uma revista francesa, e quando o meu doutorado foi aprovado, o livro já estava começando a ser montado. Então, esse artigo, ele está fazendo uma introdução ao tema que eu vou trabalhar agora, estou trabalhando agora no doutorado de forma mais, assim, mais intensa, mais extensa, mais profunda também, que são os quadrinhos produzidos por mulheres nos anos 70, durante o movimento de liberação feminina na França, em particular, uma série de quadrinhos, uma revista em quadrinhos, produzidas por mulheres, com a proposta inovadora, de vanguarda, de trazer quadrinhos para adultos, com temáticas adultas, produzidos por mulheres, né? Que foi o que que gerou uma polêmica muito grande em cima dessa produção e levou à interdição da revista, né? Então, é um tema interessante, e um tema que eu não achei que um dia eu pesquisaria, porque eu sempre gostei muito, eu sempre fui a mulher da primeira metade do século, eu nunca passei de 1950. Então, trabalhar a década de 70 está sendo uma coisa bem, assim, legal. Está sendo uma experiência nova. E se a Valéria fala que eu influenciei ela me influenciou, porque eu comecei a trabalhar com a questão da mulher, a questão do gênero, com influência dela. A partir de conversas, de dicas, né, de orientações, fala para ela que ela é minha mestra, ela fala que não, eu posso fazer. Que foi a Valéria que me colocou nesse caminho, né, me deu, vamos dizer assim, o suporte psicológico para pesquisar, porque a minha formação de pesquisadora, ela é o contrário de muita gente, que as pessoas começam a pesquisar quando entram para pós-graduação, né, ou então, durante a graduação, eles pegam bolsa de pesquisa, fazem alguns trabalhos. Eu comecei a pesquisar depois de formada. Eu fiz a licenciatura, quer dizer, a princípio eu deveria ser só professora, mas eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa, e sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, de ir atrás, sempre gostei muito de mistério, leitura de Agatha Christie, desde jovem, Então, eu comecei a ir atrás da pesquisa, fui incentivada nessa direção, primeiro na área da educação, não posso esquecer um amigo meu, Abdel Jalil Akari,
que é professor da Universidade de Genebra, que foi a pessoa que me incentivou a pesquisar e escrever. Inclusive, eu publiquei artigos em revistas sem ter, assim, nenhuma pós-graduação praticamente, por conta dele, ele me levou a isso, participei de grupos de pesquisa, andei por muitas universidades desse país, tudo que eu queria conhecer, que ia ver, até chegar aos quadrinhos mesmo. Eu acho que eu posso falar que o que vai marcar mesmo a minha entrada nos quadrinhos, e daí não tem mais saída, é quando eu resolvo montar a biblioteca da escola. A partir de então, tudo que eu faço é muito focado na questão dos quadrinhos, né? E da história e na área da educação também, né? Bom, minha fala é mais breve, porque eu quero ouvir o Átila. O Átila que vai falar para a gente agora. Tadinho, ele foi o primeiro a chegar, vai ser o último a falar, né? Átila, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Átila. Eu estou aqui porque, além de estar representando a Aspas como um membro da atual diretoria, eu fiz a revisão desse trabalho. Tá? A princípio, foi uma coisa bastante interessante para mim, porque é muito fora da minha área de atuação. Né? Eu tenho mestrado e doutorado em letras, e eu sempre trabalhei, né, nessa interseção entre quadrinho e literatura na pós-graduação, mas sempre foi por uma via que envolvia filosofia, semiótica, né, e questões aí, né, mais específicas da literatura, que eu fiz, né, tanto no mestrado, quando eu trabalhei a questão do Sandman, com a ideia de tragédia e filosofia do trágico, e agora no doutorado, que eu analisei, né, a relação entre o Marquês de Sade e a função que ele cumpre nos Invisíveis, né, que é uma série que foi escrita pelo Grant Morrison. Então fica assim, essa questão dos gêneros, da sexualidade e tudo mais, né, e do feminismo, não é que eu desconhecesse, né, mas como pesquisador, não era uma coisa que eu dedicava atenção, porque os meus problemas de pesquisa já eram grandes demais, extensos demais, né? Infelizmente o Amaro não está aqui, mas ele foi membro, né, na minha banca de defesa de doutorado, então acho que ele teria uma ideia, né, do que eu estou falando, nesse sentido de que eu não sou o cara que trabalha tema geralmente simples, né? Eu geralmente arrumo sarna para me coçar como pesquisador. Então isso já dedica bastante atenção, né, para algumas coisas, e infelizmente eu acabo negligenciando outras, né? Mas uma lacuna que eu tinha muito grande, que era essa questão, né, dos estudos de gênero, de feminismo e sexualidade, foi suprida com esse trabalho de revisão, né? Porque apesar de eu ter feito trabalho de revisor, né, devo ter aí sido xingado aí por gente aí, porque eu falei assim, não, corrige isso, corrige aquilo e tudo mais, né? Eu li o livro, eu li todos os artigos, né, de cabo a rabo, todas as linhas, né, e foi para mim um aprendizado, né? Foi para mim um universo de pesquisa que eu só tinha um contato muito superficial e que eu pude agora, né, conhecer, algumas questões mais importantes, mais relevantes, né, e inclusive para me questionar, né, por que eu não dedico atenção a isso, né? Porque eu percebi durante a leitura dos artigos, né, que é uma coisa mais ou menos recorrente, é a questão da representatividade, mas não só da pessoa, né, ver alguém, né, numa obra de quadrinho que faz parte, né, da minoria da minoria social que ela está lá, ou minoria sexual, ou seja lá o que for, né,
Mas eu me perguntar, por que eu não me interessei por isso? O que aconteceu, né, que essa questão da representatividade não me chamava a atenção? Aí eu ficava pensando, porque eu como leitor, né, não me interessa me ver representado, eu quero saber da história, do encadeamento das ações e tudo mais, né, das reviravoltas e etc. tal, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, ou será porque, né, na minha posição, né, homem, branco, né, cisgênero e por aí vai, era uma posição também que indica, né, que eu estou num privilégio, e nesse privilégio eu posso deixar de olhar algumas coisas, né, que não fazem parte da minha realidade. Então, é aquela questão do olhar naturalizado, né, e esse olhar naturalizado que eu tinha em algumas coisas, ele foi desafiado nessa leitura, né. Inclusive, alguns dias atrás, estava fazendo uma conversa, né, com a Dani Marino na rede social, sobre uma personagem dos Invisíveis, que, como eu falei, eu não trabalho a questão de gênero, mas como os Invisíveis foi o meu tema, aí eu dei a minha opinião sobre a questão dela, né, se ela poderia ser uma figura representativa ou não, e fala assim, não, às vezes o fato de você ter uma visão como autor querendo representar alguma coisa, mas quer que essa coisa não faz parte do seu universo, isso já produz um viés que eu acho que essa publicação, do gênero, sexualidade e feminismo no quadrinhos ajuda a superar um pouco, porque você tem aí pesquisadores, né, que estão ligados a essas questões intimamente em alguns casos, né, porque são pessoas que sentem na pele, que vivem aquilo, e essa experiência é transmitida, né, não só por causa do trabalho de pesquisa, mas como alguém que tem aquela vivência e que está nos comunicando a respeito dela. Então você tem aí inúmeros temas que vão passar desde como é que eram as representações femininas na Segunda Guerra, que a gente tem o trabalho da Trina Robbins, um grupo de feministas francesas fazendo o quadrinho underground dos anos 70, que foi o que o Natânia trabalhou, o trabalho da Dani com o Ladies Comics, a questão da representatividade lá, da questão da lesbofobia, a transmutação de gênero, que a Valéria Fernandes faz análise lá com a Rosa de Versalhes, sobre essa questão da confusão. Não sei se a palavra é confusão exatamente, mas eu acho que é mais uma questão de uma certa imposição de gêneros, ou seja, como é que você tem uma determinada estrutura que tende a naturalizar certas divisões sociais a partir de alguns pressupostos de gênero ou de sexualidade, e isso vai perpassando até a pessoa que deveria se encaixar em algum padrão, mas por alguma razão busca uma outra via ou acaba desafiando, seja de forma voluntária ou não, esses pressupostos, mas como é que mesmo esse ato de desafio, muitas vezes também é uma forma de buscar domar aquilo. Então, acho que essa pesquisa vai mostrando outras saídas, O trabalho do Lucas também, quando ele fala sobre a questão do Rictar, do romance entre o Rictor e o Shatterstar ali nos quadrinhos da X-Force, e ele fala como é que foi uma coisa que demorou pra caramba para se concretizar, que teve que ser introduzido de uma forma mais sutil, ser trabalhado por vários anos, até que chegar o momento que eles puderam mesmo se manifestar, se beijar, falar assim, ok, somos um casal. E tem outros também, o trabalho do Guilherme, que não está aqui, mas que eu
que eu gostei bastante quando eu li, falando sobre a transição da questão, né, dos X-Men como metáfora racial, né, daquela questão dos anos 60 e 70, é que vai incorporando outras coisas, outros discursos de minoria nas histórias, né, até chegar atualmente nessa questão de gênero, né, quando ele fala sobre a saída do armário do Homem de Gelo, né, quando o Homem de Gelo se revela gay, né, e é engraçado também que é uma coisa que existe um reflexo que o Guilherme fala também na questão do filme, nos X-Men 2, né, quando ele faz aí um contrapeso, né, do que significa ser mutante, o que significa ser uma minoria de gênero, né? Então você tem aí, né, todo o universo discursivo, teórico que está sendo apresentado aos leitores e que enriquece a vida de quem está lendo, né? Principalmente, como no meu caso, assim, né, como alguém que está fora desse universo, né, seja como pesquisador, né, ou seja porque se vê numa situação que não faz parte daquela minoria, é uma coisa que serve muito para abrir os nossos olhos, alavancar nossa consciência sobre esses aspectos, essas questões, e o que esse pessoal que está aí dando a cara a tapa para poder falar, produzir, né, e mesmo viver, né, a questão lá dos gêneros ou da subversão de gêneros, né, a questão lá das mulheres que têm que lutar contra o patriarcado, e a questão da representatividade midiática, né, o que essas pessoas estão passando, o que elas sofrem, né, a cada minuto, né. Então, acho que esse livro ajuda a mostrar isso de uma forma bastante contundente e também bastante feliz em relação ao objetivo. Então, acho que é uma obra que, em termos de referência para quem trabalha quadrinho e cultura pop, vai se tornar um ponto obrigatório no futuro para muita gente. É isso aí, gente. Nossa, obrigada, Átila. Eu fiquei até emocionada. Vocês gostaram, gente, da análise do Átila? Pegou de cabo a rabo. Eu falei para vocês, ele conhece mais o livro até do que quem organizou. Porque fez aquela senhora leitura, né? Então, enfim. Bom, não vou estender muito, porque senão a gente vai acabar, o assunto vai render tanto, como sempre acontece quando a gente encontra, né? E eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Lembrar que o link para compartilhamento do livro ele vai estar disponível a partir do lançamento, é gratuito. As pessoas já me perguntaram várias vezes como é que eu posso encomendar, quanto custa? É de graça, é de graça, é nosso legado, por assim dizer, é de graça. E eu espero que possa ser usado, que possa ser lido com o maior número possível de pessoas, porque foi uma coisa que a gente fez com carinho, né? Foi um prazer fazer. Mas será lido. Eu espero que sim. Então, vocês querem deixar um recado final para a gente poder encerrar? Acho que só falar que eu me sinto muito segura tendo a Átila na revisão. Eu sei que isso já garante uma série de coisas. E do próprio time aí editorial, né? Eu que sou consumidora dos trabalhos da Aspas, já antes de ser integrante da Aspas, eu acho o nível dos trabalhos publicados sempre assim, muito sérios, muito de alto nível mesmo, né? As pessoas acho que elas podem ter impressão, porque é uma associação, todo mundo é amigo, de repente a gente deixa passar alguma coisa que de repente só porque é amiga e tal, e não é o nível, assim, eu realmente já era muito
fã dos pesquisadores. A Natânia já era uma referência para mim antes de eu nem saber que existia a Aspas, né? Então, é um nível de produção assim que eu tenho muito orgulho mesmo assim de fazer parte, né? Então, eu só posso agradecer o empenho. Eu sei que trabalho de revisor é uma desgraça, né? Esse tamanho. Reler 1000 vezes a mesma coisa e voltar, e sempre acaba passando alguma coisa. Tá? Então, assim, o editor e o revisor são os mais xingados quando dá alguma coisa errada, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu só agradeço e digo que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Obrigada pela oportunidade. Ó, só para poder falar, tá? Depois que eu mandei o último texto pro Amaro, para ele fazer a correção, eu não encostei no texto mais, eu não li mais, porque eu falei, se eu ver um erro, eu vou ficar desesperado. Foi um erro de minha revisão, né? Aí que eu fico mais doido ainda. Aí, ou seja, né, gente, se vocês tiverem alguma coisa, né, aí eu tô falando para vocês, autores, né, se vocês encontrarem alguma coisa aí, me dá um toque aí para eu poder encaminhar as alterações pro Amaro, que eu acho que ele que tem o arquivo fonte lá, que dá para fazer alteração à boneca, tá? Mas eu juro que eu tentei fazer o meu melhor, tá? E minha defesa, eu posso falar, eu tava no meio do doutorado. Tava escrevendo tese e fazendo revisão. E acertou essa bucha, né? Eu gostaria de agradecer o trabalho, que eu sei que foi um trabalho imenso, dos editores, da Natânia e do Amaro, do Átila, que revisou tudo. E eu imagino, né, o quanto é desgastante. Imagino não, participei do trabalho de edição de um livro com o Amaro, e que foi algo, né, ter que ler e reler todos os artigos e selecionar como eles vão entrar ou não vão entrar. Às vezes você tem, no nosso caso, né, uma quantidade maior de artigos do que você estava pensando para aquele livro. Enfim, né, isso, a Natânia balançou a cabeça. Você tem uma quantidade enorme, aí você tem que selecionar, e vamos fazer uma outra edição, de repente, com mais 2, dá para fazer um outro livro, e coisas que fazem parte, né, desse trabalho, que muitas vezes escapa a quem escreve o artigo, a quem escreve um texto. E eu espero que esse livro ele possa chegar para muita gente, porque são N abordagens, ainda que em alguns momentos nós possamos conversar entre nós, em termos de referenciais teóricos, categorias, ou que seja, são N abordagens de materiais muito diferentes, de perspectivas muito diferentes. Então, acredito que quem pegar esse livro e tiver a chance de ler esse livro, vai ter uma perspectiva muito boa do que é essa questão do gênero, da sexualidade e das mulheres nos quadrinhos. Não confunda, né? Falar de gênero não é necessariamente falar de mulheres, ou falar de sexualidade não é falar de mulheres. Então, isso é uma coisa importante que o livro trabalha muito bem. Mas a questão das mulheres é uma questão central ali dentro também. A Júlia está aqui, ela agora quer atenção, ela não veio aqui praticamente em nenhum momento, mas agora que eu estou falando, ela veio. Para quem não conhece, essa é a Júlia, minha filha, participante ativa de todos os trabalhos que eu faço. Júlia, se apresenta também, deixa a menina falar, se apresentar também. Lucas, você vai querer falar alguma coisa? Lembrar de ligar o microfone dessa vez. Eu esqueço o tempo todo. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né? Eu acho que, como vocês colocaram, foi um trabalho árduo, né? A gente está nessa empreitada aí há muito tempo, e provavelmente as buchas não estouraram no colo dos autores, né? Foram no seu colo, né? Nos organizadores, Natânia e o Amaro. Agradecer a dedicação do Átila aí, que conseguiu encontrar tempo para ler os nossos textos em meio à pandemia, que deveria ser a produção da própria tese. E também recomendar a leitura, né? Eu acredito que não só o meu trabalho, mas
certamente tem gente muito melhor do que eu nesse livro, né, trabalhos muito mais interessantes, mas eles todos, como a Valéria estava comentando, eles vão permear ali diferentes abordagens, diferentes visões a respeito desses temas que a nós, né, são tão caros, né, e eu acho que é bastante pertinente essa publicação nesse momento. E é isso, só queria agradecer a vocês a oportunidade por ter sido lembrado, Natânia, muito obrigado. Não, a gente que agradece. Eu agradeço em nome do Amaro, ele não pôde estar aqui hoje, ele gostaria de estar, mas infelizmente não pôde estar. Para a gente foi muito bom, né? Está sendo assim uma recompensa muito grande. E, bom, até o próximo livro, né? Vou esperar um pouquinho, porque o Átila tem que descansar do doutorado dele, eu tenho que terminar o meu. Vocês sabem, eu sou uma pessoa que não pega nada além do que eu preciso fazer. Eu só fico... Eu sou uma pessoa muito restrita nas coisas que eu tenho que fazer. Então, no mais, eu agradeço muito, né, a atenção, o tempo de vocês. A gente vai encerrar a gravação, mas eu peço que não saia, que a gente vai tirar uma foto em grupo. Faz parte. foto em grupo. Então, lembrando que o livro ele vai ficar disponível para download gratuito, e nós agradecemos muito o feedback, né, que as pessoas que leem, que foram os leitores do livro, entrem em contato, comentem se gostaram, não gostaram, se tem algo que acha que pode ser discutido mais profundamente. A gente está aberto a isso, eu acredito que todo mundo vai aceitar de bom grado. No mais, muito obrigada, gente. Não, e até o lançamento, né? Até.